Oi, amores! O início dessa live, que a gente está tentando muito fazer, é pelo perfil do Thiago Santiago, meu grande amigo de muitos anos, autor da novela, da trilogia Mutantes, Promessas de Amor, que eu tive a oportunidade de trabalhar na Record há alguns anos e está reprisando. Hoje ele mora em Los Angeles, o Thiago Santiago, junto com outros amigos que realizaram essa novela junto, como o Avancini, que foi o diretor, a Nanda, que é uma grande amiga, esposa do Avec, que também participou. Assistam a primeira e a segunda parte, os bloquinhos no Pago. Os stories eu compartilhei o arroba. E ele vai entrar aqui agora para a gente continuar a nossa conversa. Segundo... Ei, Né, tia? querida, coisa boa. Maravilha, vi que o Diogo Morgado está aí, grande ator português. Maravilha, muito bom. A gente encontrou rapidamente aqui numa feira que tem aqui, que é o American Film Market. Foi bem legal esse. Que bom. Vamos ver se agora vai, né, Maitê? Então, conta pra gente como é que foi quando você foi para Record. Então, né, depois de muitos anos, né, peregrinando desde muito novinha, criança, surgiu esse convite. Foi um convite muito legal, né? Uma novela chamada Cidadão Brasileiro. E na época era o Flávio Colatrello que dirigia, com o texto do Lauro César Muniz, um texto que era Eleni Castro. E ela começava com 16 anos, a guerrilheira, né, lutava contra a ditadura, morria, né, assassinada pelos militares. Assim, na dramaturgia, quando a Record retomou, né? Foi bem no início da retomada da dramaturgia da Record. Aí, na sequência, eu fiz teste para o Avancini em Vidas Opostas, onde foi a primeira protagonista apresentando, que é também diretor dessa trilogia linda, um grande amigo nosso, diretor, que virou, né, uma parceria de praticamente uma década, né? Foi o tempo que eu trabalhei muito, né, com você, com ele. Foi uma grande parceria, assim. Foi maravilhoso, foi uma época tão boa, tão especial da gente. Eu me lembro que eu convidei o Lauro para vir escrever na coordenador de dramaturgia da Record, e eu que fiz a ponte para trazer o Lauro. O Lauro estava sem contrato com a Globo, né? Ele tinha perdido o contrato dele com a Globo, e eu me lembro que eu tinha visto uma novela dele e eu propus para o Lauro César Muniz fazer um remake da Escalada na Record. E isso foi a origem do Cidadão Brasileiro. Uau, Foi eu não assim que eu sabia. fiz essa novela. Antes do Cidadão Brasileiro, a gente teve a Escrava Isaura, e aí fizemos Essas Mulheres, e logo depois Cidadão Brasileiro. Foi nessa ordem, assim. A gente trouxe o Marcílio Moraes, porque a ideia era construir um núcleo de dramaturgia que realmente pudesse competir, né, pela liderança, pelo primeiro lugar. A ideia era chegar a ter 3 horários de novela, como a Globo, ter produzido tanto quanto a Globo. Então a gente estava investindo realmente em autores. Aí trouxemos o Marcílio Moraes, o Lauro César Muniz, a Ana Maria Moretson. A gente trouxe bastante gente nessa época. E foi uma novela bonita, eu lembro. Foi uma Eu acho novela que bem bonita. esse tempo dessa retomada, né, foi um marco histórico, né? Foi porque não tinha Porque, para quem não concorrência, sabe, não estava tendo. Era um momento que só a Globo estava produzindo novelas praticamente. tá E boa! aí criou-se um novo núcleo. Conta um pouco pra gente como é que foi depois do Cidadão Brasileiro. Então, e aí disso, eram 200 atrizes que o Avancini testou, porque era um projeto que, é isso que você falou, né? Estava em ascensão a Record, né? Estava vindo de uma evolução de novelas que estava conseguindo Ibope, né, uma qualidade, um elenco incrível, muita gente da Globo migrando para a Record, né, abrindo, quebrando o monopólio da época, dando oportunidade para muitos, né, profissionais terem espaço de desenvolvimento artístico, tanto atores, cenógrafos, figurinistas, autores, diretores, enfim, né, um novo mundo que estava se abrindo, e a Record, né, estava realmente muito amparada com essa equipe que startou esse projeto, que foi você, essa galera que estava no início, né? Então, isso foi uma estratégia genial, porque os amigos chamaram os amigos e abriu teste para novos profissionais que não tinham, de repente, grandes oportunidades na Globo, porque também era, a gente sabe que é muito fechado, né, o núcleo de dramaturgia na televisão, como no cinema, no teatro, são guetos, né, são núcleos. E é tão doido, né, porque
é como se fossem players completamente diferentes que não se conectam. Agora que está tendo essa transformação, está tendo uma democracia para ter essa interlocução. Na época, ator da Globo, ator de cinema, ator de Record. E existia quase uma segregação horrível, né? Tipo, se você vai, não volta. Se você vai ficar aqui, vai ter que permanecer lá. Então, a gente viveu justamente uma época muito próspera, né? De alavancar o mercado, de ampliar uma nova frente. E se estruturou, tanto que a gente vê a potência que é a Record hoje, né? Graças a todos, né, que passaram, que estão lá até hoje. E agora a readaptação. Queria também ouvir de você, Ti, como é para você essa readaptação, porque você também transitou por muitos players, né? Por muitas emissoras. E agora está em Los Angeles. Tudo mudou, né? Tudo mudou. Pois é. Eu nunca pensei que eu fosse ficar sem contrato em televisão, de tanto sucesso que eu fiz, mas aconteceu. Nem canal fechado, de repente, me contratou. É uma coisa engraçada que aconteceu, porque eu só fiz fenômenos de sucesso. E aí aconteceu esse fenômeno que passei pela Record. Eu fiquei super valorizado como profissional. O Silvio Santos me deu um contrato maravilhoso que me rendeu uma independência financeira para o resto da vida, que foi uma coisa irrecusável na época. E eu já tinha assim, alguns embates na Record por conta de alguns problemas de administração, por exemplo, que na época era uma outra administração, não era a atual. Mas eu achava assim que era uma besteira a Record querer ter um departamento de elenco do tamanho da Globo, quando não produzia do tamanho da Globo. Eu achava que era uma besteira a Record se endividar para construir um monte de estúdios no REC 9 como se endividou, porque, na verdade, eu me lembro de uma época que eu peguei na Globo, que a Globo produzia 3 novelas em 4 estúdios ali no Avon Martius. E eu saberia como fazer isso. Então não precisava ter 10 estúdios. Tinha uma coisa de gigantismo, mas tinha muito amadorismo na administração da Record, que vinha de um pessoal que achava que sabia fazer televisão, mas na verdade não sabia, não eram profissionais de TV. Eu posso falar isso muito tranquilamente porque esse pessoal dessa administração já foi. E hoje em dia é uma outra administração que eu desejo muito sucesso para eles, porque eu acho que é sempre muito bom quando um núcleo de teledramaturgia dá certo, né? Porque dá emprego para muita gente. Então, assim, tem um lado bom, que muita gente empregada, mas eu via que aquilo ali ia ter problemas, né? E chegou esse momento que eu fiquei sem contrato com a televisão e falei, a Lígia queria vir aqui para os Estados Unidos para estudar, e aí eu falei, é um sinal de que a vida está querendo que eu vá para os Estados Unidos, é um sinal para eu internacionalizar minha carreira, e foram esses passos que eu comecei a dar, né, para fazer cinema aqui. Eu agora já estou com 2 roteiros circulando, eu espero que meu primeiro filme em Hollywood saia em breve, apesar da pandemia. Então, eu vejo aí, como eu tenho só 50 e poucos anos, né, 50 e muitos, que eu ainda tenho um tempo de vida aí que vai dar certo aí esse movimento, que eu vou ainda fazer cinema, fiz um filme independente, porque a gente está sempre em busca de novo trabalho, né? O artista, ele termina uma novela, ele termina uma peça, ele termina um filme, ele tem sempre que se reinventar, está sempre em busca de um novo personagem, de um novo projeto, de um novo trabalho. Isso é da nossa profissão. É por isso que tantos pais se preocupam quando os filhos vão para essa carreira, porque é uma carreira que tem uma instabilidade muito grande. E quem vence nessa carreira é quem tem a vocação, a resiliência para permanecer nela, porque não é fácil. Não sei se você já leu o livro da Fernanda Montenegro. Parece que está com ele ali. Eu tenho antes dela, tem o outro que ela... São 2 que ela lançou. Tem a Bíblia dela, que está aqui, que é um livro maravilhoso. Mas tem o outro dela que eu estou para comprar, que fala sobre, né, a trajetória com mais, né, profundidade. Passou anos da vida dela endividada, né? Ela sempre se produziu. Ela fala muito desse conceito que a gente vai chegar daqui a pouco nessa história, que é da artista empresária. Ela mesma se autoproduzindo. Eu estou nessa. Hoje em dia eu virei um artista independente, produzindo os meus próprios trabalhos, né? Vou lançar livro, resolvi autopublicar pela Amazon, escrevi um livro, Tudo é Magia. Daqui a pouco estou lançando, estou só revisando para lançar. Eu quero, eu vou comprar. Eu vou te avisar. Assim que
Meu filme também fez a Roda dos Festivais. Também vou botar ele agora primeiro no canal fechado, se Deus quiser, e depois em VOD. A gente tem que criar essas coisas, né, para poder, né? Quero daqui a pouco fazer um outro filme também. Primeiro filme em inglês, outro filme em português. E agora, só que antes da gente entrar um pouquinho nessas nossas coisas de agora, eu queria falar um pouquinho dos Mutantes, porque na verdade todo mundo quer mesmo. Como são loucos os fãs dos Mutantes, né? São tão carinhosos. Tia, é impressionante. E assim, é uma fidelidade desde lá atrás. Tem quantos anos isso já que eu já perdi a conta? Foi em 2009 que foi a 2008, 2009. Na verdade, comecei em 2007, mas acho que você entrou em 2008. E a gente terminou Foi. em 2009, ou seja, faz mais de 10 anos. E eles nunca pararam. Não tem um dia que eu não receba carinho dos fãs dos Mutantes. Ai, gente, é o máximo, né, Ti? Eu tenho algumas novelas, algumas cenas, né, no meu canal do YouTube, e vou te falar, eu acho que mais gera o engajamento é essa comunidade, que criou-se uma comunidade, né? Dessas crianças, adolescentes que cresceram e que acho que os irmãos desses adolescentes foram, né, inseridos, e acabou que a internet, agora reprisando, dá essa possibilidade de estar sempre vivo. O portfólio ele fica rodando. Isso foi um insight que eu tive também lá atrás, quando eu estava na Record, que eu queria muito que o meu portfólio das minhas cenas, que eram né, a minha vida, né, a minha entrega, tivesse alcance para as pessoas. Então, no meu canal do YouTube tem todos, praticamente, sei lá, 90% do meu acervo atriz. E lá é um engajamento, tem umas playlists, eles conversam, eles brincam, na própria rede social também. Eu fico tão feliz, assim, porque a novela, ela foi um marco, né? A gente se divertia muito fazendo, né? Era muito desafiador pelos efeitos. Você produzir um filme por capítulo, né? Com aquela quantidade de efeitos especiais. O Jorge Só, da equipe dos efeitos, né? Que a gente voava, se transformava, né? Cada um com o seu talento. E a Francisca tem um talento, né? Que junto contigo, né? Vocês conseguiram um elenco muito legal, né? Porque era muitas participações, mas tinha um elenco muito extenso, né? Eram 3 anos de novela. Quem faz 3 anos de sucesso de novela, Thiago? Conta pra mim. E podia continuar, né? Porque aquilo criou-se um universo, que nem eu fico pensando assim, mal comparando, claro, dentro dos seus limites, assim, você vê, o Star Wars é um universo, e o que tem de criações a partir daquele universo, nessa luta de reptilianos com humanos, com mutantes, né? Dava para criar sempre histórias novas. A gente poderia ter continuado, a gente poderia voltar. Eu não sei se você sabe, mas eu resolvi voltar com o universo dos mutantes em quadrinhos. Que máximo! Me Eu comecei a conta! escrever quadrinhos. Eu estou escrevendo de novo para os mutantes. Você acredita nisso? Que máximo! E a Nath tá lá? A Aí vampirinha está, das né? A Nath tem que estar. A Nath foi para o futuro com o Valente, né? Mas Ela foi, eu tinha um título. nada impede que em algum momento ela volte do futuro, né? Trazendo a vacina do coronavírus, hein? Né? No momento exatamente no momento que os reptilianos conseguirem dar um golpe fatal desses assim através de um vírus, né? Eugênio pode pegar a máquina do tempo e ir lá no futuro para conseguir uma vacina para salvar a humanidade. E você vê, é tão fácil, tão leve, né, a gente poder criar para esse universo. Tinha muita vontade de voltar com ele também. Os fãs fazem campanha constantemente para ter uma quarta novela, para a gente voltar de alguma forma com produtos mudantes. Eu adoraria que a Record tomasse essa providência, porque você vê a Marvel com os X-Men. A Marvel nunca deixou de investir nos X-Men. A Marvel se tornou essa potência, depois foi vendida aí para a Disney pela fortuna que foi, porque aquela quantidade de heróis que a Marvel criou, né? Eles nunca pararam de criar histórias para o Homem-Aranha, nunca pararam de criar histórias para os X-Men, pararam de criar histórias para os Vingadores. É um universo. Quando você tem um universo, podia render em brinquedos. Eles nunca investiram nessa coisa dos brinquedos, dos bonecos, dos mutantes. Você sabe que o que fez a fortuna... Figurinha, lembra? Só álbum de Só figurinha. álbum de figurinha. A Panini ganhou dinheiro com aquilo.
o álbum de figurino, não foi nem a Record. Mas a Record podia ter licenciado brinquedos, jogos, videogame. Dava para ter feito uma fortuna. O Jorge Lucas fez mais fortuna com os licenciamentos que ficaram com ele do que propriamente com o filme. O próprio videogame, né? Realidade virtual. Imagina, Pois né? é. Agora que já é o momento presente, né? Com os óculos, imagina o público. A gente está dando, a gente tá dando ferramentas. Cadê a direção da Record? Devem estar aí assistindo. Não, alguém podia falar para eles, né? Que assim, tem tantas ideias que realmente podiam ser altamente rentáveis, né? Em vez de ficar com uns índices de audiência não da liderança, né? Nós colocamos, na época, com Caminhos do Coração, a gente pontuava na liderança direto. Então, um produto que é capaz de pontuar na liderança, por que não continuar a investir nele? Não é verdade? Exato. É o que eu penso. Exato. Mas, enfim, a gente não é nosso. O que a gente pode fazer, a gente Mas faz.